Ok. Então, nós vamos continuar a aula de vírgula, certo? E o aposto. E também vamos falar de colocação pronominal, tá bom? Então, Sim. vamos continuar aqui a nossa aula de vírgula, certo? Sim. Aula de vírgula, terceira parte, certo? E depois disso, colocação pronominal, beleza? Tá, vamos lá. Quem lembra, vamos recordar aqui. Oi, Gabi, tudo bom, vida? Quem lembra o que é um adjunto adverbial? Eu falei adnominal, né? Adverbial. Que tem verbo? Adjunto que tem verbo? Adverbial. Quais são os advérbios que a gente conhece? Quem pode me dizer exemplos de advérbios? Hoje, ontem. Muito De bem, tempo. Guilherme. Muito bem. Então, olha só, né? Nós temos advérbio de tempo, nós temos advérbio de lugar, de modo, de intensidade, certo? Então, bora lá. Fazendo uma revisão rápida aqui. Quando o adjunto adverbial, o que é adjunto? Eu já disse antes, né? Aquilo que vem junto. Então, quando o adjunto adverbial estiver na última Oi, Pro. posição... Hã? Quando o A senhora adjunto falou alguma adverbial... coisa, eu não ouvi. Tá ruim? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo bem, Pro. Cortou. Agora melhorou. Tá. Então tá, vamos lá. Então, olha só, gente, quando o adjunto adverbial, certo? Que nós já estudamos, estiver na última posição da frase, ele está seguindo uma sequência normal. Por exemplo, eu tenho o sujeito, certo? Eu tenho o predicado, quanto à análise sintática, eu tenho o sujeito, eu tenho o predicado, ou o verbo. Olha o verbo ir aqui, eu fui à feira. Esse verbo ir, o verbo ele faz parte do predicado e no momento final é o adjunto adverbial. Tá, vamos lá, vamos pensar. Eu fui à feira. Essa frase, ela é inteligível? Ela é completa? Sim. Sim. Por isso que a gente chama no momento final, né, essa última parte da frase, a gente chama de adjunto. Por que adjunto? Ele vem junto. Porque ele fez junto. Exatamente. Ele vem junto dos elementos principais, mas ele não é essencial na frase, entende? Sim. Sim. Então, bora lá. Então, ó, eu fui à feira no momento final. No momento final é uma complementação, tá? Então, está seguindo uma sequência lógica padrão aqui. Oi, Pro. Oi, vida, tudo bem? Estou fazendo uma revisão aqui, tá bom? Então, ó, eu Da fui última à aula? feira, e depois a gente vai dar outro assunto. Eu fui à feira no momento final. No momento final, Professora, oi, vida, é uma complementação, tá? Então, no momento final é um adjunto adverbial de tempo. Ele é um adjunto longo ou curto? O que é isso? Vocês No lembram? momento final é longo. Muito bem, por quê? Porque ele tem mais de uma palavra. Aí já é longo. Exatamente. Então, olha, nesse primeiro exemplo, eu tenho um adjunto adverbial de tempo longo que está no final da frase, ou seja, ele está localizado aonde ele deveria estar, numa característica padrão vamos dizer assim, sujeito está na ordem, tá, gente? Sujeito, predicado e adjunto adverbial, certo? Agora, olha só. Sim. E se eu pegar esse adjunto adverbial longo e levar para frente dessa frase, como ele vai ficar?
No momento final, vírgula, eu fui à feira. Muito bem. Guilherme, por que você colocou vírgula depois de no momento final? Porque quando o adjunto adverbial é longo e vai para o começo da frase, é obrigatório vírgula. Muito bem. Então, eu desloquei o adjunto adverbial para o início da frase. Quando nós fazemos isso, deslocar o adjunto adverbial para o início da frase, obrigatoriamente tem vírgula. Mas todo adjunto adverbial que vai para Não, não. Todo adjunto adverbial que vai para o início da frase não é obrigatoriamente necessário a vírgula. Qual é a diferença entre um e outro? de um e outro? Entre os adjuntos adverbiais. O longo, ele tem mais de 2 palavras, então ele precisa de vírgula se for deslocado para frente. E o curto, ele só tem uma, então ele não precisa de vírgula, Muito bem. obrigatoriamente. Muito bem, maravilha. Então, olha só, aprendi durante a manhã todo o capítulo. Por que que eu preciso separar entre vírgulas durante a manhã? Porque ele deveria estar no final, só que se deslocou para o meio, então precisa colocar entre vírgulas. Muito bem. Como ficaria se eu não for usar vírgula? Como que ficaria esse exemplo 2? Aprendi todo o capítulo durante a manhã. Nesse caso, aprendi todo o capítulo durante a manhã. Eu vou colocar vírgulas? Não, Não. Por quê? porque está seguindo a ordem. Seguindo a ordem padrão, né? Ou seja, seguir a ordem padrão, o adjunto vem no final da frase. E nesse caso, ele o quê? Não Oi, Pedro? leva vírgula ou não? Não. Não No levará final. vírgula. Muito bem, né? Olha só, exemplo 3. Durante a manhã, aprendi todo o capítulo. Adjunto adverbial longo, né? De tempo longo, deslocado para o início da frase. Eu obrigatoriamente tenho que colocar a vírgula, certo? Agora, se eu fizer assim, hein, gente? Olha só. Ontem aprendi todo o capítulo. E agora? Hã? Pode, não é obrigatório colocar vírgula, porque o adjunto adverbial é curto. Qual é o adjunto adverbial? Ontem, Ontem, muito bem. Adjunto adverbial de quê? tempo. Muito bem. Adjunto adverbial de tempo. Ontem, né? Aprendi todo o capítulo. Ele está deslocado para o início da frase. Como ele é curto, ele não precisa colocar a vírgula aqui. Se eu quiser, eu posso botar a vírgula. Opa. Sim, Posso, não posso? pode. Posso, muito bem. Eu posso colocar ela aqui, ó, a vírgula. Nesse caso aqui, gente, ó, ontem aprendi todo o capítulo. Ou assim, ontem aprendi todo o capítulo. Por quê? Porque é um adjunto adverbial de tempo curto. Sim. E aí, como ele é curto, a vírgula é facultativa. O que que é facultativa? Hum? Facultativo é que eu posso ou não fazer aquela coisa, certo? Sim. Então, eu posso botar a vírgula ou não? É obrigatório? Sim. Facultativo? Sim ou não? Deu para entender? Sim. Beleza, então vamos continuar. Então, olha só.
que eu ia falar? Tá. Facultativo, quando vier essa palavra, não se esqueçam que eu não tenho a obrigação, tá? Quando falam assim, hoje é ponto facultativo. E o que significa isso? Quem pode me dizer? Pode repetir a pergunta, Pro? Quando as pessoas falam assim no trabalho, hoje é ponto facultativo. O que significa isso? Que pode ou não ir trabalhar? Exatamente. Muito bem, garoto. Então, vamos continuar. Tá. Revisão aqui de algumas coisas de vírgula da aula passada. Vamos ver quem lembra? Vamos ver quem lembra? Tô aqui, Maria Luísa. Sim. Primeiro, nunca separe sujeito do verbo, nem os complementos desse verbo. Então, vamos lá. Coisa muito importante, nunca separe o sujeito do verbo, ok? Então, Ou seja, nunca continuando. coloque uma vírgula entre eles. Muito bem, Maria. Então, olha só. Aí eu vou lá e faço assim, ó. Vírgula, vou viajar, tá errado. Eu, vírgula, irei muito bem na prova. E agora, tá certo ou tá errado isso, gente? Tá errado. Por que que tá errado? Porque o sujeito Porque é a senhora o sujeito, ele tá separado do verbo. Não pode. Então, o sujeito é o eu, né? Aham. Irei E é o o verbo é o verbo. irei. Exatamente, do verbo ir, né? Ir. E eu Aham. jamais posso. Olha lá, hein, gente? Tem muita gente que faz isso. Eu jamais separo Pronto. sujeito do verbo. Então, aqui nunca vai vírgula. Ó, aqui, ó, Professora, estou não mantendo o vai. foco na reta final. Tem alguém com dúvida? A senhora pode falar um pouquinho mais perto do microfone, por causa que tá difícil de ouvir. Desculpa, é o quê? A senhora pode falar mais perto do microfone, porque tá difícil de ouvir a senhora falar. Tá bom, vida. Então, olha só. Uso da vírgula, primeira regra, nunca separe sujeito do verbo. Beleza? Ó, estou mantendo o foco na reta final. E agora? Estou, vírgula, né? Mantendo o foco na reta final. Não. Não posso separar isso aqui tudo, ó. Estou, do verbo estar, mantendo, do verbo manter. Isso aqui está no gerúndio, né? Que tem terminação NDO, Não. lembra? Eu posso Estou colocar... mantendo, só um pouquinho, rapidinho. Estou mantendo é uma locução verbal. Por quê? Por que que é uma locução verbal? Tem uma dúvida. Porque tem dois verbos. Muito bem, garoto. Quem está com dúvida, levanta a mão para a prof. Eu, Maria Luísa. Pode falar, Maria. Eu posso colocar assim. Estou mantendo, vírgula, o foco na reta final? Você não pode separar também os complementos do verbo. Porque, olha só, Que é qual é o, né? o foco? O foco é o complemento. Ó, estou mantendo. Olha só, presta atenção, Maria. Boa pergunta que você fez. Olha só. Eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula e também não posso separar, né, os complementos do verbo. Então, olha só. Estou mantendo o foco na reta final. Estou mantendo o quê? O foco. O foco. A concentração. Foco. Certo. Então, o foco é um complemento de quem? Do verbo. Do verbo, muito bem, garoto. Então, esse aqui é o complemento do verbo, tá? Que chama objeto, que pode ser objeto direto e indireto. Vocês já ouviram falar disso? Não. Já ouviu ou não?
O quê? Eu não. Então, Faz a pergunta de novo, por favor. então, vamos só falar que isso aqui é o complemento do verbo. Dá para entender isso que eu acabei de explicar? Sim. Então, eu não posso separar o verbo aqui, ó, do seu complemento. Pronto. Entendeu? Que foi a pergunta da Maria. Então, eu tenho que tirar essa vírgula daqui. Por quê? Porque eu não posso separar também, né, do verbo, além do sujeito, eu não posso separar o complemento deste verbo. Qual é o complemento do verbo? O foco. Deu para entender? A concentração, Sim. a concentração dessa pessoa não pode tirar, né? Pronto. Oi, pode falar. Aquela parte eu esqueci. O foco é o complemento do verbo? Sim, muito bem, garoto. Então, olha só, vamos pegar Qual essa vai ser o frase aqui. título da aula de hoje? Uso da Oi? vírgula ainda? Uso da vírgula ainda? O título da aula de hoje? É, terceira parte, vírgula, e colocação pronominal, depois dessa parte. Então, vamos pegar essa frase aqui, ó. Estou mantendo o foco na reta final. Então, vamos lá, ó. Só um pouquinho. Depois a gente vai fazer os exercícios aqui, tá, gente? Então, olha só. Vamos aqui. Ó. Então, nunca... O que ele falou lá na regra? Nunca coloque vírgula, né? Ou nunca, jamais separe o que do que, gente? O sujeito do verbo. O sujeito do verbo. E jamais também separe o verbo de quem? Do seu complemento. Complemento verbal, tá? Sim. Então, vamos lá, vamos pensar. Como era a frase mesmo? Primeira regra aqui, ó, para vírgulas, para a gente usar na Sim. redação, tá? Qual era a frase mesmo? Não lembro. Eu, não, como é? Estou, certo? Estou Mantendo mantendo o foco o foco na reta final. na reta final. Olha que maravilha. Vamos ver aqui. Vamos pensar um pouco nessa frase. Ó, estou mantendo o foco na reta final. Só um pouquinho. Eu quero saber quem é o sujeito dessa frase. Eu. Eu. Olha o eu aqui, ó. Ele está escondido atrás do verbo, mas ele Sim, existe. está escondido. Eu estou mantendo o foco na reta final. Então, esse eu aqui é um sujeito escondido que a gente chama sujeito desinencial. Mas depois a gente vai falar disso, tá? Mas eu só quero mostrar aqui que existe o sujeito. Vou colocá-lo aqui agora, certo? Qual é o sujeito? Eu. Eu, muito bem. Vamos deixá-lo aqui. Então, olha só o que a regra de vírgula fala para mim, a primeira. Nunca separe o sujeito do verbo. Aí, o aluno vai fazer uma redação. Daí ele pega e coloca uma vírgula bem aqui, ó. Vai vendo. Eu, vírgula, estou mantendo o foco na reta final. O que vocês já acham sobre a colocação dessa vírgula aqui? Todo mundo está acompanhando aqui? Sim. Sim. O que vocês acham sobre a colocação dessa vírgula? Está errado. Por quê? Porque não se separa o sujeito do verbo. Porque o sujeito é eu e o verbo é estou. De estar. Muito bem, garoto. Então, ó, isso aqui, ó, não deve acontecer, né? Então, eu preciso tirar essa vírgula daqui. Tá. Outra coisa que ele falou, nunca separe também o verbo do seu complemento. O que é isso, professora? Vamos lá, vamos entender, ó. Eu é o sujeito, certo? Sujeito, Sim. tá? Estou mantendo
O que mesmo estou mantendo? Quanto à análise morfológica, é o quê? Adjunto. Não, adjunto não. Lembra? Análise Locução morfológica. verbal. Ah, garoto, muito bem. É uma locução verbal, né? Quanto à análise morfológica, hein? Sujeito é quanto a que tipo de análise? A sintática. Sintática. Mas então vamos fazer o seguinte, né? Não vamos misturar análise sintática com análise morfológica, certo? Beleza. Sim. Então, olha só, estou mantendo quanto à análise sintática vai ser o quê, hein, gente? Vocês já estudaram isso? Não sei. É o Eu não estudei ainda. Predicado. Ah, tá. Não, eu estudei, pro. é o predicado. Quanto à análise sintática, estou mantendo o foco, né? É o predicado. Por quê? Porque ele contém verbo. Vamos continuar, tá? Vamos lá. Quanto à análise morfológica, o eu é o quê, hein, gente? Substantivo. Não, pronome. Pronome, muito bem. Nome. Pronome. Que tipo de pronome? Pessoal. Muito bem. Por que que é um pronome pessoal? Porque está falando da própria pessoa, de uma Muito pessoa. bem. Muito bem. Pronome pessoal está falando de uma pessoa, né? Então, os verbos, nós vamos conjugar os verbos baseados nos pronomes, o quê? Pessoais. Muito bem. Quais são os pronomes pessoais que a gente conhece? Eu, Tu, você, Quê? eu, você, tu, Que ele, mais? ele, ela, Muito Ela. bem. Que mais? ele, eles, elas, eles, Mas elas. esse é lá no final, né? E agora, primeira pessoa do plural? Nós, Muito bem. Depois do nós? eles. Ó, primeira pessoa. Primeira Vós. pessoa. Vós, muito bem. Vós. Vós. Que mais? Eles, Muito bem. Eles ou? elas. Tá, então primeira pessoa do singular, né? Segunda pessoa do singular. Certo? Terceira pessoa do singular. E agora, nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Muito bem. Primeira Oi. pessoa do plural. E o vós? Segunda pessoa do plural. Muito bem. Segunda pessoa do plural. E o eles ou elas? Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Tá, então eu aqui, né? Vamos continuar. Olha só. Nunca separe o verbo de seu complemento. Como assim, professora? Eu estou mantendo o quê? Eu posso fazer a pergunta para o verbo, gente. Estou mantendo o quê? Vou fazer uma pergunta para o verbo, tá? Estou mantendo o quê? E agora? Quem responde? Quando eu falo a frase assim, Estou só... mantendo o foco. Ah! Quando eu falo a frase assim, ó, estou mantendo, e eu pontuo aqui, tá certo isso? Não. Tá faltando alguma coisa? Sim. Muito bem. Tá faltando o complemento. Exatamente. Essa frase, quando eu digo assim, estou mantendo, ela tem entendimento? Não, porque tipo, você vai ficar pensando, eu estou mantendo o quê? Não fala. Exatamente. Eu tenho que fazer a pergunta para o verbo. Estou mantendo o quê? Aí você vai responder o quê que a pessoa está mantendo. O foco.
O foco, muito bem. Então, olha só, você respondeu a pergunta do verbo. A pergunta o quê? O foco. Então, o foco é um complemento de quem? Do verbo. Muito bem. Então, foco é o complemento do verbo, certo? Então, o que Sim. ele falou aqui, gente? Ó, nunca coloque vírgula entre o verbo, né? E o complemento, não é isso? Quer ver? Vamos voltar lá, a Sim, regrinha lá, a correto. primeira. Correto, muito bem. Eu estou gostando de ver que vocês estão prestando atenção. Então, aqui, ó, nunca separe o sujeito, tá vendo aqui na primeira regra? Nunca separe o sujeito do verbo nem os complementos desse verbo. Então, voltando nossa frase lá embaixo. Então, só na outra aula que a gente vai descobrir, tipo assim, a senhora tá ensinando onde não colocar a vírgula. Mas Exatamente. quando que vai ter aula para explicar onde a gente tem que colocar a vírgula? Agora No lugar mesmo. certo. Agora mesmo. Então, olha só, estou mantendo vírgula o foco na reta final. Tá certo isso, gente? Não, Por que não está certo? porque está separando o complemento do verbo e não pode. Exatamente, muito bem, garoto. Eu não posso jamais colocar essa vírgula aqui. Então, ó, tira essa vírgula. Tá. Agora vamos pensar o seguinte. Alguém pode me dizer o que significa esse na reta final aqui? Olha só, vamos pensar uma coisa. A luta dele. É, tipo, na reta final dos estudos, tipo, que já vai terminar, Ele já assim. vai. Aí já Ó, vai acontecer a prova. Porque ele tá fazendo assim, tipo assim. E nem a gente tá na reta final do curso. tá, mas vamos pensar na frase. Complemento do verbo, tá? Vamos pensar na frase. Olha só, vamos pensar o seguinte. Quando eu falo, estou mantendo o foco, e eu paro aqui. Tirei isso aqui. Estou mantendo o foco. Essa frase é entendível? Sim, sim. Sim, muito bem. A gente compreende o que a pessoa está querendo dizer? Sim. Sim. Então, aquele finalzinho, na reta final, ele faz muita falta na frase? Não, é um adjunto adverbial. O garoto, ele só acompanha. É igual arroz de festa. Entende? É igual arroz, na reta final. É igual arroz de festa. Ele só acompanha, porque o prato principal é o arroz. Não. Não, às vezes Não, é o a bolo. carne, a salada, nunca é o arroz. Muito bem. Então, olha Ele só só, vem vamos fazer uma analogia. O que é analogia, professora? Vamos tentar colocar como se a gente estivesse preparando um prato. Pegar essas palavrinhas que estão aqui na frase e vamos dizer quem são as principais, quem não são, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Olha só. Eu estou mantendo essas frases. Elas são secundárias ou elas são principais, essenciais na frase, que não podem faltar? São as principais. São as principais, essenciais, não podem faltar, certo? Então, vamos pensar assim, que nessa frase, eu estou mantendo o foco, são palavras que não posso tirar, porque vão fazer falta na frase, certo? Então, vamos lá. Vamos dizer, então, fazendo uma analogia, quer dizer, fazendo uma comparação, tá? Vamos fazer uma comparação. Essas palavras aqui, ó, eu estou mantendo o foco, é como se fosse a carne, o arroz. Desculpa, falei besteira. É como se fosse a carne, o feijão e o ovo, que são, por exemplo, alimentos principais. Agora, vamos lá.
E eu vou voltar à frase que tínhamos antes. No caso do meu avô, o arroz é um prato principal para ele. Tá, Acho eu que tô ele gosta falando mais de em arroz termos... do que qualquer prato. Tá, mas eu não estou falando de sabores, eu estou falando em termos de nutrição, beleza? De quem tem, Geração, entendeu? É só exemplo. quem nutre bastante. Comidas nutritivas que não podem Eu faltar. sei. Então, bora lá. Então, olha só, agora eu coloquei na reta final de novo. Estou mantendo o foco na reta final. Esse na reta final é um quê, hein, gente? O arroz. Muito bem. Então, o O arroz. arroz. Tá. Ele não vai fazer falta. E o que vocês sabem me dizer qual é o sinônimo, o significado da palavra adjunto? Qual é o sinônimo disso? Qual é o significado disso? Que está junto. Está Muito bem, complementando. adjunto é aquilo que vem próximo, né? Junto. Vem próximo, vem junto, né? Isso é um adjunto, tá? Então, olha só, na reta final, ela está vindo junto? Está vindo próximo das Sim. outras? Sim. Sim. Então, na Sim. reta final, é o quê? É um adjunto adverbial. De É tempo. um adjunto. Muito bem, garoto. Espera só um pouquinho. É um adjunto adverbial. Por que é adjunto adverbial de tempo? Olha, a gente tem que pensar aí, temos que pensar no sentido, né? Que essas três palavrinhas aqui estão querendo dizer para mim, ó, na reta final, quer dizer, no último minuto, não pode ser? Sim. Então, ele está dando ideia de tempo, não é? Sim. Sim, está dando ideia de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. Eu vou colocar a vírgula aqui, sim ou não? Não. Quem mais vai me falar? Por que, Mateus? Mateus, vida, preste atenção em mim aqui, filho, foco em mim. Por que eu não vou colocar a vírgula aqui, então? Porque ele está seguindo a ordem. Estou Que é seguindo o- uma sequência, né? Sim. Muito bem. Então, se eu pegar esse adjunto adverbial de tempo e pegar essas três palavrinhas e deslocar para frente, então vai ficar assim, ó. Na reta final, Eu estou mantendo o foco. eu estou mantendo Não, eu posso fazer isso aqui, ó. Na reta o final, foco. Ah, na reta final, vírgula, eu estou mantendo o foco. Eu posso colocar a vírgula entre eles? É obrigatório, na verdade, não é que pode. É obrigatório, porque é longo. então, agora vamos pensar aqui, ó. Peguei o adjunto, certo? Adverbial, e nós deslocamos para o início da frase. E agora, como é que vai ficar a vírgula? Vai entrar vírgula, não vai? Como é que vai ficar? Vai entrar vírgula. Como ficaria, então? Essa frase Na aqui embaixo. Final, vírgula. Eu estou mantendo o foco. Vocês estão vendo? Ó, não há separação. O sujeito está aqui, o verbo, né? O verbo está aqui, né? Essa locução verbal, aliás. Então, aqui, ó, eu consigo separar na reta final porque é um adjunto adverbial deslocado para frente. Então, aqui eu posso colocar a vírgula. Aliás, eu devo colocar a vírgula, porque este adjunto adverbial é longo, ó.
constituído por uma, duas, três palavras, ok? Vamos voltar lá às nossas regrinhas. Tudo bem até agora, gente? Alguma Sim. dúvida? Alguma Não, dúvida? professor. Maria, respondi a Não. sua pergunta, filha? Sim. Vamos lá, maravilha. Vamos Não, continuar. mas essa vírgula aí, se a gente mudar de lugar, ela é obrigatória ou Essa você é. pode usar se quiser? Essa é obrigatória. É obrigatório se for Então, adjunto adverbial longo. Se for curto, não é Exato. obrigatório. Muito bem. Se é um adjunto adverbial curto, por exemplo, ontem eu fui à praia. Então, esse ontem eu posso ou não usar vírgula, vai ser facultativo. Por quê? Porque o adjunto adverbial é curto. Deu para entender isso? sim. Sim. Vamos continuar aqui nossa vírgula. A vírgula é necessária do vocativo. Vocês, quem sabe me dizer o que é vocativo? É o chamamento. Sim. É o chamamento. Nessa frase, né? Meu Deus, me ajude. Onde está o vocativo? Meu Deus. É o professora? Meu Me Deus. ajude. Me É o ajude. professora? Não tem o ponto de exclamação ali? Não, peraí, Maria. Ou seria Me toda a ajude. frase? Meu Deus, é quando, ó, Meu vocativo, Deus é o quando eu estou vocativo, fazendo, pro. quando eu estou fazendo o chamamento de alguém, né, Ô, por professora. algo, socorro. Quando eu estou chamando, Professora. né? Olha só, eu tenho exemplo 2, 3 e 4. Fala, Poganski. Em todo vocativo tem que colocar vírgula depois? Sempre é necessário vírgula no vocativo. Muito bem. Tá? Então, vamos lá? Vamos falar do vocativo? Ó, meu Deus, me ajude. Olha aqui a vírgula. Separando o vocativo. Qual é o vocativo? Meu Deus. Certo? Sim. Esse aqui é o vocativo, tá? Vamos lá, então eu tenho exemplo 2, 3 e 4. Olha que interessante que ficou. Posso ajudar, senhor? Qual é o vocativo, hein, gente? Senhor, posso ajudar? Posso, senhor, ajudar? Então, prestem bem atenção. Sempre vamos usar vírgula no vocativo. Quando formos escrever as nossas redações, vamos colocar a vírgula no vocativo, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 2. Cadê o vocativo? Senhor. Senhor. Aqui, né? Ó, olha a vírgula. Posso ajudar, senhor? Tá vendo? O senhor, ele está separado pela vírgula. Por quê? Porque ele é vocativo. Senhor, ó, mesma coisa. Só fiz deslocar o vocativo para frente da frase. Senhor, posso ajudar? Vocativo vai ser sempre separado por vírgulas. Então, olha só. Posso? Opa. Posso, senhor, ajudar? Deu para entender, gente? Quem está com dúvida quanto à vírgula, entendeu, Poganski? Muito bem. Maria? Valeu, Poganski. Maria, Vitor, Guilherme, Rebeca, vocês podem aparecer um pouquinho para eu ver vocês? Yasmin Gabi Silva. É a Gabriele? Vamos lá. Valeu, obrigada, gente. Então, vamos lá. Ó, a vírgula é a conjunção pois. Vamos fazer uma revisão. Tá, Yasmin Gabi, tá bom. Então, vamos fazer uma revisão aqui, ó. Lembra, eu já falei essa história da vírgula é a conjunção pois. Vamos fazer uma revisão aqui. Ele dança bem. Será pois dançarino. Então, olha o pois separado entre vírgulas, certo? Aqui, ó. Quando for, portanto, no caso de... Obrigada, Gabi. Quando for, portanto, como uma conclusão,
Ó, ele dança bem. Será, portanto, olha o pois como portanto. Dançarino profissional. Então, eu separo o pois entre vírgulas. Então, o que a gente consegue entender aqui é que antes do pois sempre vai ter vírgula. Obrigatoriamente. Vocês percebem isso? E agora olha o outro. Ele dança muito bem, pois é dançarino profissional. Então, ele dança muito bem, vírgula, porque é dançarino profissional. Então, nesse caso aqui, esse pois é causa. Então, vem com um sentido de causa. Então, a vírgula vai vir somente antes do pois e não depois. Deu para entender? Quem pode me explicar a vírgula e a conjunção pois? O pois ele leva duas vírgulas se ele for conclusão. Se for causa, vai ser só uma na frente. Então, sempre que eu escrever a palavra pois, pelo menos uma vírgula eu vou colocar? Sim. Antes ou depois dele? Eu acho que depois. Antes. Olha só, vocês estão vendo aqui que sempre antes, ó, tem uma vírgula. Tá? Continuando aqui. A gente estava nós estávamos falando de aposto. Quem sabe me dizer o que é um aposto? É Revisando. uma explicação entre vírgulas sobre algo. Muito bem. É uma explicação do substantivo, né? Ou do pronome, por exemplo, que já foi mencionado anteriormente. Tá dando para entender? Sim. Sim. Então, olha só. A aluna, filha do Saraiva, conseguiu sua aprovação. Então, a aluna qual é a classe gramatical? De a e a aluna. Artigo e substantivo. E aqui é o quê? Aluna é o quê? Qual a classe gramatical? Substantivo. Substantivo não é tudo que dá nome às coisas? Então, é um substantivo. E eu disse que o aposto vem, né, explicando um substantivo ou um pronome que vem antes na oração. Deu para entender? A aluna é o substantivo, ele veio antes na oração. E agora eu vou explicar quem é essa aluna. A aluna, filha dos Saraiva, conseguiu sua aprovação. Qual é a parte da oração que está explicando quem é a aluna? A filha do Saraiva. Filha do Saraiva. Muito bem. Então, filha do Saraiva, que está explicando o substantivo, vai ser o quê, gente? Aposto. É o aposto. E esse aposto, ele está explicando quem é a aluna? Sim. Então, é um aposto de qual tipo? É explicativo? Muito bem, explicativo. É só o Guilherme que está respondendo? Eu estava procurando. Essa aluna, filha do Saraiva, foi na última aula, né, Pro? Esse aí. Foi, eu estou fazendo uma revisão. Eu estou procurando aqui. Eu queria que vocês respondessem isso aqui, ó, já, ó, na ponta da língua. É. Não é? Bora lá. Identifique o aposto. Então, me digam o que é. Eu falei na aula passada que nós tínhamos o aposto explicativo, o aposto distributivo, o aposto enumerativo, o aposto comparativo e o aposto resumidor. Quem sabe me dizer o que é um aposto explicativo?
O nome O que explica? O que explica é uma Ele frase tá explicando alguma explicativa. coisa? Muito É uma bem. frase explicativa, uma frase explicativa. Muito bem. E, por exemplo, a aluna, filha do Saraiva, conseguiu sua aprovação. Está explicando quem é a aluna? Sim, ela é filha do Saraiva. Muito bem, Maria. Muito bem, Vitor. Muito bem. Então, este é o aposto explicativo. Maravilha. O que é um aposto distributivo? que Não estão distribui? lembrando? Não tô lembrando, Pro. João e Maria foram à praia. Aquele Ah, não, esse é o numerativo. Aquele foi de bicicleta e esta foi de carro. Eu estou fazendo a distribuição das pessoas, organizando na frase. Aquele quem é? Vou repetir. Não, uma frase, ela pode ter dois apostos? Não. Olha só. Aposto. Fala, Matheus. Pode levar, vai. 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 Mano, eu quero dar aula sozinha. Pode falar, Professora, Matheus. você não estava colocando o tipo de oposto ali? Eu não... Sim, eu estou fazendo uma revisão, mas eu estou vendo que vocês não estão lembrando muito bem. Ó, João e Maria, vocês conseguem ver? Sim. Certo, foram à praia. Ah, esse voltou. Aquele foi É João e José. de bicicleta. Aquele foi de bicicleta e esta de carro. Oi, Taine. Estou fazendo uma revisão aqui. Ô, Pro, Então, olha lá, Ai, gente, ai. vamos lá. Por que é chamado de aposto distributivo e onde vai a vírgula? é que na última aula a senhora trocou só o... Não, mas o exemplo Maria e eu o posso carro. mudar. O exemplo eu posso mudar. Taine, eu estou dando uma revisão aqui, tá, Taine? O pessoal não Tranquilo, tava Ana. lembrando- Ó, O pessoal não estava Te João e espero. Maria Hã? foram à praia. Hã? Entrou. João e Maria foram à praia. Vírgula. Hã? Aquele foi de Vírgula. bicicleta. foi a praia, vírgula. Muito Isso. bem, muito bem. E não Aquele tem foi mais de vírgula. bicicleta e esta Só de ali. carro. Sim. Tá. Por quem é aquele? Aquele é João. Aquele E corresponde ao esta João. é Maria. E esta Engasguei corresponde a aqui. Maria. Por que chama esse aposto aqui? Por que chama distributivo? Ó, esse que está pintado aqui de amarelo. Por que chama aposto distributivo? Distribuindo. Tá falando que cada um fez. Distribuição Exatamente. é Eu tô- aquele e esta. É a Muito distribuição. bem, eu estou Sobre distribuindo. Maria Muito e bem. João. Muito bem, eu estou falando aquele, João, eu estou distribuindo. Como ele foi? Foi de bicicleta. E esta, como ela foi? De carro. Então, por isso que esse aqui é chamado de aposto distributivo, beleza, gente? Ó, distributivo. Na segunda-feira, a gente vai estudar, dar aula de colocação pronominal. Quem já ouviu falar? Próclise, ênclise e mesóclise. Não faço ideia desses. Tá, aí a gente vai falar então na segunda-feira. Agora a aula é da professora Taine, ela vai continuar, tá bom? O Taine, deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui de... Beleza. Só um pouquinho. Colocar você de... Peraí. Uhum. Tornar Aí, tornar- atenção, é isso? Isso. Maravilha. E agora eu posso sair. E a aula eu tenho que tirar a gravação, né, Taine?
Daí Isso, você começa a sua, né? isso. Ok. Obrigada, Taine. Maravilha. Fica com Deus aí. Deixa eu só Obrigada, fechar. Ali. Obrigada pela Isso. força. Que isso? Fica com Deus aí. Peraí. Taine, agora eu não estou achando onde que é que eu vou tirar. Peraí. Saiu. E aliás, ali. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Onde será que eu vou? Não, eu acho que você... Onde você foi para começar a aula, a gravação? Eu acho que onde começa a gravação. Isso, agora saiu. A Ali tá aí ainda? Acho que não, né? Ela fechou a reunião, ela fechou a aba da reunião. Pro, ainda tá gravando a aula. Ainda tá gravando, né? Espera só um Não, pouquinho. dá para dar um... Deixa. Pro, Vamos lá, então. Então, a gente vai ter as palavras monossílabos, que significa somente uma sílaba, tá bom? A gente vai ter as palavras de sílabas, que são 2 sílabas, as trissílabas, que são 3, e as polissílabas, que são mais de 4, tá bem? Quando você vai fazer a divisão silábica. Vocês lembram da classificação quanto ao acento tônico? Sim! Então, por exemplo, a gente vai ter 3, não vai? As oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Então, quando a gente vai nas oxítonas, a sílaba tônica, ou a sílaba mais forte, que a gente conhece, é a última. Então, um exemplo disso, a gente tem coração, por exemplo. Tá? As paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, quando você faz a divisão silábica, você vê. Aqui, gente. Deixa eu só escrever aqui. Bem aqui, tá? Nossa, Pro! Oi. Isso aí caiu na minha prova hoje. Então, tá vendo? Jesus É da super glória. importante, gente, a acentuação. E as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ó. Então, aqui, você vai fazer uma divisão silábica normal de lâmpada. Então, essa é a última sílaba. Essa vai ser a penúltima sílaba. Oi. Eu vou no banheiro e já volto. Daí eu ligo a câmera. Tranquilo, Matheus. E essa vai ser a antepenúltima, tá bom? Então, vocês estão vendo que ela é uma sílaba tônica antepenúltima? Ela levou acento. Então, ela é uma proparoxítona, tá bem? Vou só pegar aqui, porque senão ele vai pro... Aí aqui nós vamos ter as dicas para acentuação. Tá bom? Então, ó, prestem bem atenção nesse comecinho, tá? Primeiro você vai dividir as sílabas, depois você vai classificar quanto à tonicidade. Então, se ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Dividiu as sílabas e viu a tonicidade, você vai encaixar de acordo com a regra de acentuação. Entendeu? Então, são 3 passos: dividir, achar a tonicidade, se está no começo, no meio, no fim, e ver a regrinha de acentuação. Então, por exemplo, o que é o monossílabo? Alguém sabe? Que só tem uma tem a- sílaba. Isso, exatamente. Ela só tem uma sílaba. Ó, de sílaba, ela é mono, ela só tem um, tá bom? Então, por exemplo, gás, então, palavras que tenham essas terminações com a, e o, monossílabos com essas Isso aí terminações. professor, Oi, isso aí fala
só com terminando A, E e O. Isso aí. Por Daí exemplo, tem no isso. singular, plural. Isso. Pode ser tanto no singular quanto no plural. Tem essas terminações é o monossílabo ou acento, tá bem? Agora vamos para outro. Alguém tem dúvida, gente? Pode perguntar, tá bom? Aqui, ó. Pergunta. Existem Oi. outras palavras ou essas são as únicas? Oi? Essas são as únicas, tipo, palavras que tem A e são consideradas isso? Ou tem mais? Não, tem mais. Esse é só um exemplo. A questão é que você não vai memorizar os exemplos, né? Você vai ver a regra. Ó, vamos lá, vamos ver outra regra, ó. Deixa eu apagar aqui só um pouquinho. Terminou em A e O, monossílabo, já sabe, ó. Vai no acento. Os monossílabos tônicos, terminados em ditongos abertos. Então, ó, você tem ei, oi e o eu, né? Então, esses são os ditongos abertos que a gente chama. Então, monossílabo não, né? Eles monossílabos tônicos, já sabem, ó. Réis, géis, méis, fiéis, sóis, dói, rói, são todos são todos acentuados, tá bem? Aqui também vai ter outra regra, ó. Lembra das oxítonas? O que são as oxítonas? Rapidão. Alguém lembra? Que termina. Isso. Sílaba tônica está na última sílaba. A tonicidade está na última sílaba da palavra. Então, elas são as oxítonas. Então, tem a terminação A, E, O, IN e ENS, pode ser no plural também, tá, gente? Todas levam acento. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Sem problemas. Bora lá, então. Terminadas oxítonas também. Terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, el são acentuadas. Então, por exemplo, herói. O herói vai ter uma acentuação devido a ele ser uma oxítona, a tonicidade maior na última sílaba, tá bom? E ele tá acentuado. Por causa que entra na regra do ditongo aberto. Então, oi, ei, por exemplo, cordéis, anéis, papéis, o troféu também, o fogaréu, o chapéu, tudo vem acento. Paroxítonas. Então, a gente já viu as oxítonas, ó. Gente, por favor, não esqueça das oxítonas, tá? Oxítonas, regrinha aqui. A, E, O, em, ENS, acento. Tá bom? Aqui também, de tons abertos. Lembra de herói e chapéu, tá bom? Sempre pego um exemplo de cada um para vocês captarem a ideia rapidão. Aqui as paroxítonas, elas já são um pouco mais extensas. Então, o que são as paroxítonas mesmo? As paroxítonas. É quando a sílaba tônica é a penúltima, lembra? Qual que é a pergunta? O que são as paroxítonas? As
paroxítonas são quando a penúltima são a tônica. São as Isso, exatamente. Então, você acentua essas paroxítonas quando elas têm essas terminações. Quando ela vai ter essas terminações aqui. R, L, N, X, I, U e ON. Então, elas podem no plural também, tá? Então, paroxítona terminou em N, hífen, abdômen, L, túnel, possível, impossível também, repórter, açúcar, vírus, ó. Tá vendo? Paroxítona terminou em US, acento. Tá bom? Próton, elétrons e outros também, ó. Mais esse pouquinho. Então, on, e tons também. Colégio, lápis. Então, álbuns, fotos, também tudo no plural, tá? Pode ser também tanto no singular quanto no plural. Órfão, órgão, enfim, as paroxítonas. Então, são essas, R, L, N, X, U, ON também. E essas aqui. Terminou nessas palavras, acento. Vocês têm alguma dúvida? Quanto às proparoxítonas, todas são acentuadas. Não tem uma regrinha determinada, essa ou não. Todas são acentuadas. Todas levam acento. E aos hiatos, por fim. Oi. Casa aqui vai para oxítonas e outra que esqueci o nome. Vale para todas? Oi? Vale para todos vale para todos, paroxítonas, oxítonas e etc. O qual? O quê? Esse Z, O, I, E. Então, eu vou voltar aqui só um pouquinho, ó. Quando falar de proparoxítona, todas elas são acentuadas, certo? Todas elas, sem exceção. Não tem regrinha de e, oi. Todas são. Quando você vir nas paroxítonas, que é a penúltima, são só essas terminações aqui, tá vendo? R, L, N, X, U, ON. São só isso daqui. Não tem outra coisa. Terminou e é uma paroxítona, ela leva essa acentuação, porque é a regra dela. Quando você for nas oxítonas, ó, bem aqui em cima, tá vendo? Oxítonas, escrito. Aí você assenta por causa dessas terminações aqui. Então, cada tonicidade, ela tem uma regra, ela vai encaixar dentro de uma acentuação. Então, as oxítonas, elas vão encaixar essas terminações. Não precisa ser terminado, ó. O a, e, o, tanto no plural quanto no singular. Em, tá bom? E as oxítonas com ditongos abertos. Então, a gente tem o exemplo de troféu, faróis, enfim. Você entendeu? Eu acho que fica melhor com os exercícios, né? Enfim, são 3 e cada uma tem uma regra. Lembrando que as proparoxítonas são as únicas que todas são acentuadas, sem exceção. E o hiato, só para a gente encerrar aqui, o hiato, eles são vogais que acentua-se o I ou o I ou o U, vogais tônicas dos hiatos. Então, quando você vai fazer separação silábica, por exemplo, de saúde, você vai ver que eles ficam juntos, não ficam? Bem aqui, ó. Eles ficam juntos, ó, saúde. Mas quando você faz a separação silábica, eles se separam. Então, muitas vezes, eles vão aparecer sozinhos, tanto o I quanto o U, ou senão eles vão
vem acompanhado da letra S. Mas mesmo assim, ele vai assim, tá bom? A gente tem um exemplo de saúde e egoísta, por exemplo, que vem acompanhado do I. Gente, é só isso. Agora eu vou passar os exercícios. Só um pouquinho. Vou vir aqui, né? Olha, façam essa primeira para mim. Rapidão. Ó, acentua as palavras se for necessário. Então, nem todas têm acento. Nem todas vão ter acento. Mas vocês vão olhar de acordo com a regrinha. Tem palavras que vocês vão ir mais rápido, porque é de senso comum, né? Muitas vezes você já escreve, você já está no dia a dia ali. Então, você vai, por exemplo, saúde, a gente acabou de ver. Ela vai acento, por quê? Porque é um hiato, entendeu? Então, vamos lá, vamos fazer essa. Gente, abre a câmera para mim ver vocês, por favor. Podem deixar aberto? Isso. Eu não tenho câmera, tá pronto, tá lembrando. Tudo bem. Deixa eu perguntar, quando que é a prova de vocês mesmo? Outubro. Outubro, Dia cara. 16. Outubro? A cada bimestre que eu tenho, cada bimestre passa mais rápido, porque eles diminuem o tempo. Aí fica difícil. É. Gente, a minha internet tá ruim. Eu tô travando muito. Eu acho que a voz dela que tá cortando. Pra mim também tá cortando. Sério, a minha voz tá ruim? Muito ruim? Eu posso até que possa que, tipo, a sua apresentação tá travando muito. Ó, eu vou fazer umas com vocês aqui, tá? Vamos lá. Saúde vai acento? Sim. Beleza. Baú vai acento? Tem um acento. Por quê? Por causa que é uma regra. Mas qual que você lembra a regra? Vamos lá, gente. Ó, monossílabo terminado em U. Eu errei. É no A. É no A. É no U. Peraí, que agora fiquei em dúvida. Não, ó. Qual que é tônico? Lembra que são tônicos, olha. Ó, deixa eu vir aqui. Monossílabos tônicos e de tons. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar ruim depois. Professora, Oi, Matheus. você perguntou alguma coisa ali? Não, eu só falei para fazerem a atividade 1. É porque se separa ali, ba, u. E aí quando
hiato com o tem acento? Nossa, foi muito bem. Exatamente, que nem a regra da saúde, né? É um hiato e separou. Ó. Ai, não dá para rabiscar. Mas é isso mesmo. Só pegar aqui. Em português vai acento? Vai. Então, coloca aí logo, rapidão, gente. Não é. Acerta agora. É, no E. Isso, exatamente. Vai até... Vou dar 8 minutinhos para vocês. Vamos lá, gente. Fiquei com dúvida. Vou. Vou. É voo? Peraí, agora eu Vou. fiquei com dúvida também nisso. É Então, assim. tem? Ah, tá, obrigada. Pro, É vai ter assim. intervalo? Não sei, eu vou ver se vocês estão participando da aula, estão fazendo. Eu vou ver se eu dou intervalo. Ah, Pro, vai dar. Eu fiz o gabarito dela embaixo, eu acho. Eu vou passar o gabarito pra gente corrigir, beleza? A gente vai fazer, vamos fazer a 1, a 2, a 3 e a 4, tá bom? Ok, prof. Eu vou dar mais um tempinho para vocês. Mas eu vou fazer junto com vocês aqui. Vou pegar meu caderno. Oi? Câncer tem acento? Oi? Câncer tem acento? Ué, não Gente, sei. tem, pelo amor de Deus. Tem. Tava sabendo disso, não. Oi, Pro, a senhora falou alguma coisa? Eu não estava escutando. Gente, câncer tem acento sim, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos fazendo. Vamos. Gente. Eu vou perguntar, então. Vai acento ou não vai? Pro. Ali no E. Mas eu vou perguntar. Um chapéu ali no E. Vírus vai acento? Sim. Sim. Onde você tá vendo isso, Pro? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, vírus, ó. Vai. Um tracinho assim no... Tá vendo fazer o acento aí? Não sei se dá pra ver, mas acaba de fazer o acento bem tortinho. É, só tá errado, né? O acento não tá no, não é no U. É no É bi. É no I, gente. Vi. Ah, é no I. É, eu tô errando. Vamos lá, gente. Eu tô esperando vocês. Pro, qual que é? Pra... 1, 2, 3 e 4. Oi. Gente, mas não é para escrever no quadro, tá bom? Eu vou fazer isso com vocês depois.
Professora, acredito que terminei. Você fez as 4? É a Eu fiz 1, a a 2, a 3 e a 4. Ah, tá. Então eu vou fazer a 2, a 3 e a 4. Isso. Por acaso tem. Ah, deixa. Eu ia falar pra você tinha tipo alguma pontuação, tipo no final de uma frase. Tipo assim, só que você tem uma letra, assim, você é tem um chapéuzinho assim no letra. E é no final da palavra. Mas você tá falando da 1 ou da 2? Do que você tá falando? Não, é minha dúvida. Ele vai um acento em você. Lembra que a gente tá vendo só acento, a gente não tá vendo pontuação. Pontuação foi na aula passada, tá bem? Oi. Então, Poderia aproximar um pouco, tá meio pequeno. Dá pra aproximar com o próprio celular. O meu, ele aproxima se você dá zoom. Ele é computador. No computador, eu acho que não tem como, não. Tenta usar a bolinha do mouse pra ver se aproxima. Ô, professora? 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 oi. Que palavra é essa que tá debaixo de compôs? Daí embaixo tem joguei ou joguei? Você tá falando de qual? Embaixo não. Jockey, ruína, periódico. No terceiro quadro. Daí tem Ah. tórax, lágrima, compôs, daí embaixo tem o que palavra é essa? É joguei ou... Jockey. É de um jogo americano. Jockey. A gente não sabe nem que jogo é esse. Imagina a gente sabendo onde que tá Não, é um lá. jogo de patinação no gelo. Jockey. É um jogo jogado em países onde tem inverno, né? Porque tem deslizamento no gelo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem. Mas é um jogo bem legal. Né? Porque não neva. Não, aqui é tropical, né? Murilo, você quer se perguntar? Pode falar. O que é irlandês? Ou pub irlandês? Oi? O que é pub irlandês? Pub irlandês? Comprou um pub irlandês. Na 2. Beleza. Pub irlandês. Aonde? Cara. Um pub, não sei, hein? Não pode falar. Pub? Um cara de ser uma coisa bem aleatória, na verdade, né? Família amarela. Fez safari na África. Comprou um pub irlandês. Não sei o que é isso, hein? Entrou em um submarino russo e foi para o espaço. Não. Saiu da África e foi para o espaço, olha. Como assim? Saiu da África. Gente, tá nada com nada essa frase. Buguei. Porque é de uma revista. Deve ser algo mais, sei lá, criativo, né? Não tô entendendo nada. Não, mas não fica preocupado com isso. É só acentar aquilo que tem que ser acentuado, entendeu?
Essa frase, essa palavra não vai interferir. Estão conseguindo? Posso abaixar um para vocês fazerem as demais? Eu tô fazendo a 2. Eu não sei se vai interferir. O Pro, Oi. a senhora pode voltar lá nas paroxítonas? Não, nas paroxítonas. Nas paroxítonas. Peraí, só um pouquinho. Gente, eu só vou parar de transmitir, tá? Porque o colega tá com uma dúvida. As paroxítonas, paroxítonas aqui. Só um pouquinho. Paroxítonas com essas terminações. Se você quiser anotar rapidão, paroxítonas com essas terminações R, L, N, X e o S-on, copiar rapidão. Paroxítonas. Nossa, bastante, né? Um pouquinho. Alguém escreve no chat isso? Pronto, prova. Escreve no chat. Escreveu? Não, escrever a regra. Ah, tá. Não era para escrever hoje. Apresentando a regra. Ó, essa regra aqui, paroxítonas. Deixa eu digitar rapidão, ó. Achei que esse botão era o de copiar, mas não é. Só para baixo, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Não, que não tem como a senhora copiar. Já coloquei. Ah, de tongos. É só só clicar 2 vezes na frase, aí vai descendo a setinha. Não, mas daí ele tá não vai, ó. Já coloquei no grupo lá. No chat. Serve também para plural, tá bom, gente? Vamos corrigir essa 1 rapidão? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ai, professora, eu entrei agora. Quem tá falando? Não tem problema. Vou perguntar aqui. Bernardo? O que você colocou em sensível? No quê? Aonde que vai o acento insensível? Ou se é que vai assim? Tá bem aqui, sensível. Não tem, eu acho que não tem. Alguém pensa ao contrário? Eu acho que não tem. Não Tá. tem, professora. Tem sim. Tem. Aonde que vai, então? No sensível. Tem o I do cível. Isso. Qual que é a regra? Alguém lembra?
Separa as sílabas, daí vê a tonalidade, daí coloca o coisa. Isso, mas ó, a regra é o seguinte. Separou, beleza, o Matheus falou. Ó, ela é uma... O que você acha que elas são? Uma proparoxítona, oxítona ou uma paroxítona? Paroxítona, terminada em L. Ó. Por exemplo. Exatamente, é uma paroxítona terminada em L. Agora deixa eu ver outra pessoa aqui. Onde que eu vou em... Professor, você foi no banheiro. Pode ir. Matheus, não, vou perguntar para outra pessoa. Guilherme. Guilherme, você tá aí? Onde que vai o acento da palavra através? Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Do é? Aqui? É. Exatamente. Através. Deixa eu ver. É uma terminada em S, então. Tá. Isabelle, Oi. aonde que vai o acento na palavra prêmio? Prêmio? Isso. Cadê? Bem aqui, ó. Ah, tá. É no E. Muito bem. Prêmio. Deixa eu... É que eu não consigo ver todo mundo. Murilo. Aonde que vai acento em vatapá? Onde vai acento na onde? Vatapá. No tá. Sabe a regra? Facinha, facinha. Eita, Eu esqueci da regra, mas eu anotei aqui. Isso, ó. Vatapá é uma oxítona terminada em A. Ou oxítona terminada em A. Deixa eu ver, eu não consigo ver todo mundo. Professora, sabe o que eu faço para saber onde fica o acento? Eu dou um grito assim, aí na parte mais comprida é onde fica o acento. Muita gente tem essa dúvida, né? Tá, vamos lá. Maria, Oi. me fala onde está o acento de tóxico. Peraí que eu tô procurando. Aqui, tá bem aqui, ó. Bem aqui embaixo, na primeira fileira. Ah, tá. No O, do to. Exatamente. Ela é uma proparoxítona, tá bom? Então, as proparoxítonas são acentuadas. Ah. Beleza? Todas elas são acentuadas. Então, não tem uma regrinha, terminou com O, com X, com W. Não. É acentuada. Deixa eu ver, Lucas. Lucas. De você. Gente, não adianta fugir. Tem que fazer isso. Vamos lá? Professora, Quem tá perguntando? eu posso responder? Oi, Matheus. Eu posso responder um? Pode, mas depois. Deixa eu ver com os colegas aqui. Lucas, você tá aí? Tá. Vendo no chat. Escreveu no chat? Deixa eu ver. Não, tá não.
Ah, esse Edu aqui pode falar. Onde que vai o acento na palavra paciência? Mas que tipo de acento? Tem que falar o tipo de acento. Ó, paciência. O acento, aqui, né? Paciente. Circunflexo. Tá, deixa eu ver. Natan, você tá aí? A palavra é impossível. Onde que vai o acento? Ih, gente, o que tá acontecendo, hein? Yasmin? Gabi Silva? O povo tá Foram fugindo. comprar pão. Ah, ninguém responde, tá bom? Eu vou dar falta. Eu tô. Professora, tem aluno perguntando no chat. Deixa eu ver. Yasmin, aonde que vai o acento na palavra impossível? Esse exemplo estava lá no quadro. Sim, impossível. No I do qual? Do S ou do IM? Escreve aí para mim, vai. Aqui, ó. Isso, muito bem. Professora, onde que tá impossível? Bem aqui, ó. Matheus. Não é possível. Matheus. Onde que vai o acento na palavra ideia? Marcou pra mim. Ó, lembrando que pode ou não ter acento, tá? Nem tudo tem acento. Professora, Oi. é qual palavra, professora? Ideia. Aqui, ó. Ideia? Isso, tá bem? É no depois do E, o I. O I lá, depois do E. Ideia. Aqui, ó. Ixi, eu vou feio. Não. Gente, não pode falar assim com o colega. Ó, a palavra ideia, ela não é mais acentuada, tá bom? Ah, não, é o Porque- E. Ideia. Não, Não, peraí. Não, não tem. Porra. ela não é porque antigamente ela tinha acento. Hoje, porque por que ela não é mais acentuada com a nova regra? Porque é um encontro de 3 vogais juntas, tá vendo? E e A, você tira o acento. Antigamente era assim, ó. Agora não tem mais. Ou seja, ela não é necessária. Ela não é Não. obrigatória. Não, Mas se não quiser é que ela não é colocar- obrigatória, ela não pode mais. Ela não é facultativa, ela virou, entendeu? Vamos fazer outra, Matheus. Me fala o acento na palavra. Deixa eu ver. Depois Existência. eu posso falar tórax? Ah, eu vou ver. Professora, é palavra é Existência. existência? Existência, tá bem aqui, ó. É depois do T, o E. Depois do T, é o E. O acento complexo. Ah, muito bem. Prof, Oi. olha no chat.
Então, o Guilherme perguntou, disse que não ouviu, porque que a ideia não tem acento. Não entendi, Guilherme. Ele tá falando, né, que assim, pra ele, ele não escutou seu áudio. Então, a palavra ideia não é acentuada, tá bom? Porque é um encontro de 3 vogais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar outra pessoa, porque muita gente sumiu. Marcelo, você tá aí? Marcelo, onde vai o acento na palavra saúde? Ixi. Bernardo, deixa eu ver, vou ver o chat aqui. Não, tem que ver o chat, porque tem muitas pessoas que falam pelo chat do microfone. Então, mas eu tô acompanhando. Bernardo, onde que vai acento na palavra saúde? Professora, o Guilherme perguntou de novo no Que chat. palavra, professora, que eu não escutei? Que palavra? Palavra saúde, onde vai acento? Bernardo? Calma aí. Olha, esse bichinho. Eu acho que no A de eu acho que é saúde. Deixa eu só voltar a regrinha. Lembra que saúde... O acento tá no A. O acento tá no A. Aqui, Bernardo, aqui, ó. Ele é um hiato. A gente revisou isso, ó. Se ele é um hiato, quando você faz a separação silábica, ele fica sozinho. Então, você acentua. Então, são encontros vocálicos que, quando separados, eles se encontram sozinhos. Entendi. Aqui, saúde. Então, não sei qual é. Oi? Ô, professora, Então, eu não sei qual é. Não, aqui, ó, saúde. Deixa eu ver, Gabi, tá aí? Professora, Oi. o Guilherme fez outra pergunta no chat. Tá bem, deixa eu ver. Oi, Guilherme. Pode escrever aí. Olha aí, vai um pouquinho pra cima que você vai ver a pergunta dele. Que nem você, doutor, ouvindo direito, tá bem? Olha, eu tô ouvindo tudo certo, eu tô te ouvindo tudo certo, tá tudo certo pra mim, é Tá pra tudo ele. certo? Eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu tô Vamos lá, então. Vamos ver a resposta? Vocês querem corrigir já? Murilo, você levantou a mão? Pode falar. Sim, eu levantei. Sabe que a gente só falou que se tiver 3 vogais, não pode ser acentuado? Então, eu fiquei em dúvida com isso. Eu queria saber, mais a fundo sobre essa lei. Olha, na verdade, ela foi uma regra ortográfica de 2012. Então, basicamente, ela se autoexplica, entendeu? Então, assim, teve um encontro de 3 vogais diretas, ela tira o acento. Então, não tem um porquê do porquê, entende? Mas eu posso trazer a regrinha na semana que vem. Porque talvez tenha outras palavras que encaixam nessa regra que vocês precisam saber. Por exemplo, esse é um erro, ideia, que poucos alunos erram no acento. Porque às vezes já está adequada a regra e tal. Mas deixa eu ver. Isabelle? Oi. Onde vai o acento na palavra vírus?
Na onde? Não ouvi. No U. Não. Não, não vai. Quem pode no me I, responder? pro. É no I, pro. No I. Isso. Edu, você levantou a mão? De ilha. Coisas. O Guilherme enviou a pergunta dele no chat e a segunda eu quero falar uma de novo. Ó. Guilherme, é o seguinte. Exatamente. Tem um encontro de 3 vogais e não tem acento. É isso que eu tô falando, por exemplo, na palavra ideia. Entendeu? Mas é isso aí mesmo. Pode falar, Edu, não entendi. Não, é que eu falei que eu quero ir de novo. Ah, você quer de novo? Deixa eu ver. Lágrima. Onde que tem acento? Depois dela eu também quero. Lágrima não tem acento. Oi, não Tem entendi. sim. Tem sim. Lágrima não tem acento. Tem. Vamos Tem. corrigir mais para baixo. Vamos corrigir lá. Vamos lá, gente. Vamos pro gabarito. Faltou bastante. Muitos alunos não me responderam, tá? Não achei isso legal, não. Não, eu queria ir de novo. Ah, eu vou nas próximas. Tem bastante exercício, gente. Vocês vão enjoar. Ó, gabarito, gente. Deixa eu apagar aqui. Oi. Pra mim, esse câncer aí tá errado. Não, tá certo. Ele vai acento. Mas esse acento aí não é no E? Não. Não. Oxe, gente. Eu pensei que era no Ele E. é uma... Maria. É câncer. Câncer. É só você lembrar da proparoxítono. Eu não vi nada. Qual que é a regra dela? Ó, gente, lágrima tem acento, tá bom? Ó. Lembra toda a proparoxítona acentuada. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima. Proparoxítona, acento. Vocês corrigiram aí rapidão? Vou fechar aqui. Deixa eu vir... Ai. Semana que vem a gente vai fazer mais, tá bom? Tá bom. Professora, esse voo também tem o voo de pássaro, que também tem um acento, né? Isso. Ah, tá. Ó. Deixa eu vir aqui na 1. Coloque os acentos gráficos que faltam. Rapidão, gente, na 2. Isso aí é facinho. Tá no coisa ainda. Sim. Onde que vai os acentos aí? No primeiro vai na letra L. Eu vou colocar de acordo com o que vocês falarem, tá bom? Professora, tem Oi. na família? É ali? Tem, mas aonde? No I. Família. No M ou do L? No M?
Ó, vamos lá. O que mais, gente? Onde que vai acento? Ó, Murilo. Ai, tem um chat aqui, rapidão. Davi, você escreveu no chat. Onde que vai acento aqui na 2? Me fala uma palavra que leva um acento. África, no A. No África, aqui no A. Mas, gente, bora lá. Vamos terminar essa 2, eu libero vocês. Tem mais ainda. Vamos, Maria, Murilo, Matheus, Lucas. Meu Deus, o que é isso que apareceu na tela? Isabelle, Gabi, Yasmin, Guilherme, Natan, Bernardo, Edu, Yasmin. Vamos lá. Que foi, Pro? Oi? Que foi, Pro? Vamos falar, onde que vai os acentos na 2? Ô, Pro, pra mim tá muito estranho a tela. Professora. Pode falar. No irlandês tem um acento, eu acho que tem um acento no I. No A. Não. É um acento circunflexo no A, Irlanda. Calma, olha. Irlandês. Professora, é acento circunflexo no A. Ó, tem gente que tá falando que o acento tá aqui. Calma. Olha. Não é, professor. Não é. Tem, Matheus, fala aí. Eu acho que o acento circunflexo não é. Não vou mais falar. Aqui? Murilo, pode falar. E sem o Irlanda e do LA, sem o acento circunflexo. Ô, professora, russo tá errado, porque é russo. Não, peraí. Não, tá certo. Mas russo tem no U. No U tem um acento grave. Russo tem acento gráfico aonde? No U? Vamos lá, então. Vou marcar. Ó, vou marcar o que vocês estão falando, hein? Murilo, pode falar. Não tô ouvindo o que você tá falando, Murilo. Pode falar, gente. É o Guilherme. Pode falar, então, onde que vai o acento? Gente, cadê? Onde que tem acento? Vamos lá, tem mais ainda. Professor, travou pra mim. Travou? Vou ver no chat aqui. Até o E do final. Isso, gente. Ó, na cara, hein? Na cara ali, ó. E ó, até. Já acabou? Não. No sideral, eu acho que tem um acento no I do sideral. Não tem. Não tem. Não tem. Então, vocês falaram família, acento no I. Edu, você quer falar alguma coisa? Eu quero, só que todo mundo fica falando na minha vez. Pode falar. Assim, eu ia falar aqui na palavra irlandês. Professora, a russo... Peraí, só um pouquinho. Peraí. Só um pouquinho. O Edu tá falando, só um pouquinho. Nada não, deixa eu falar. Não, pode falar, eu tava ouvindo. Vamos lá. Não é nada, não. Eu Não. errei. Isabelle, pode falar. Russo não tem acento. Rússia tem, mas russo não. Alguém mais concorda com ela? Eu concordo. Concorda? Pode tirar então? Vocês concordam? Sim, porque é só a Rússia. Professora, foi o Guilherme que falou. A Isabela ficou pegando as palavras que o Guilherme fala, porque o Guilherme falou isso no chat primeiro que ela.
Então, eu só tô falando pra professora que ele que falou. Bom, Não, você... você falou que ele falou, Tem você mais- não falou a palavra e não falou o nome Tudo bem, dele. Guilherme, foi você. Acabei de ver aqui, tá bom? Hum. Vamos corrigir lá embaixo? Edu, você vai se acostumar com ela copiando. Vamos lá, então. Família, acento. África, acento. Irlandês, acento. E até acento. Vou lá para baixo. Espera aí só um pouquinho. Tem que apagar esses aqui, ó. Só um pouquinho, gente. Uai. Tem. Não apaga, tá vendo? É impressão minha ou todos os acentos, assim, todas as pontuações, elas só são nas vogais? É claro que Isso. sim. Só tem nas Isso. vogais. Mas Mas tem nas vogais, né? Então, a gente aqui, ó, 2. É interessante isso, é só nas vogais. Tipo, você nunca viu sei lá, no S. Acento no S, não faz sentido. Porque é uma consoante, né? Não entra mesmo. Ó, gente. Família. Ok, ó. Acento. África. Ok. Você esqueceu de safari, ó. Safari tinha acento. Irlandês, vocês acertaram. Ó. Submarino, não. Russo, ó, falaram, não tem acento, tá bom? Até acertaram. Sideral não tinha, Matheus. Sideral não tem. Sideral não tem. Então, o único que vocês faltaram mesmo foi safari. Mas, assim, tirando isso, tá bom. Vamos trabalhar mais, tá bom? Vocês querem mais exercício aula que vem? Não. Vocês não querem? Hã? Não. Sim. Professora, ali no chat. Calma aí. Agora Fazer um monte de exercício. o formador de Querem redação em sala ou exercício? Professora, isso aí já. Hã? Bom, todo mundo... Professora, tenha dó de nós. Meu 3 segundos que não quer. Edu,